Bem, pessoal, vamos começando aqui a nossa série de aulas sobre o C Sharp, né, a linguagem de programação C Sharp. Essa linguagem que foi criada pelo Anders Hillsberg, né? Perdão aí se o nome estiver com a pronúncia incorreta. Mas o objetivo dessa série de videoaulas é explicar um pouco sobre a linguagem, né? E partir principalmente para exemplos práticos, né? Ver os tipos de dados, classes, herança, polimorfismo, interfaces e também no final dessa série de aulas criar uma aplicação gráfica que faça acesso a um banco de dados, uma aplicação bem completa, simples, mas que dê para uma boa base para aplicações maiores, né? Então vamos seguindo aqui. No C Sharp temos um sistema de tipos, o valor, o referência e string, né? O tipo string é tratado como um tipo separado, assim como no Java, né? E para quem já mexeu com Java vai ver que o C Sharp tem bastante semelhança de uma linguagem Java, né? Os tipos de dados por valor têm as seguintes características, né? São alocados diretamente na pilha, né? Na stack. Eles não precisam ser inicializados com o operador new. A variável armazena o valor diretamente, né? No caso, se eu falar que int a igual a 2, tá correto, está armazenando o valor diretamente. A atribuição da variável também a outra copia o conteúdo, ou seja, se eu fizer que int a é igual a b, então ele vai copiar o valor da variável a e armazenar em b, né? E os tipos por referência, eles são alocados em um heap, né? Que seria ali a grosso modo falando, uma área de memória reservada, né? Fora da stack, né? Onde quem tem acesso a isso é o garbage collector, né? Ou seja, aquela parte de memória ali que não está sendo mais utilizada, né, pelo seu sistema, pela sua aplicação, o garbage collector vai liberar aquela parte para que você possa utilizar em um momento futuro, né? Elas devem ser inicializadas com o operador new, né? E aqui você pode conter valores nulos, né? Ou seja, usar o operador null, né? Mas tem que tomar cuidado, dependendo de como você for utilizar isso, né? Você pode receber um null reference exception, né? Ou seja, a sua aplicação possui uma variável nula. E aí, num determinado momento que for oportuno, esse erro vai acontecer. Seja ele na hora da compilação, seja ele na hora da execução, né? Depois, mais à frente, a gente vai aprender a tratar esse erro, tá? Vocês devem estar percebendo que eu utilizo o Linux, né? Eu não utilizo o Windows, né? Raramente utilizo o Windows. Então, provavelmente as aulas que vocês virem aqui, as videoaulas, né, que vocês forem vendo de C Sharp, PHP, Python, Java, o que for, Android, vai ser basicamente tudo no Linux, né? A gente vai aprender a configurar esses ambientes no Linux e trabalhar no Linux. Aqui eu vou utilizar para essa finalidade o MonoDevelop, né? Deixa eu fechar essa solução aqui. É um MonoDevelop no Linux para trabalhar com C Sharp, né? Para quem não tem muita familiaridade com ele, é bem mais simples que o Visual Studio. Você vai vir apenas aqui em arquivo novo, solução, ou então você vem aqui em solutions, no atalho, você clica em new, seleciona a plataforma .NET, né? Porque lá no Java a gente tinha JVM, né? Que era a máquina virtual e executava as aplicações Java. Aqui você tem um .NET, né? Que ele é, digamos assim, a máquina virtual do C Sharp, tá? E aqui você tem o projeto Mauro Texto, que é o que a gente vai trabalhar por enquanto. Por enquanto não trabalharemos com o projeto gráfico aqui, né, as janelinhas, né? Só em Mauro Texto mesmo por enquanto. E aqui você coloca um nome do seu projeto, né? Você seleciona um local para armazenar esse projeto. Aqui eu tenho vídeo C Sharp aqui, exemplos, né? Vou abrir essa pasta. E você pode também aqui não criar o diretório da solução, ou seja, ele vai criar dentro dessa pasta exemplos todos os arquivos ali mesmo. Ou você criar o diretório da solução, ele cria um diretório com o nome do projeto que você colocou e coloca o arquivo da solução ali dentro. Eu prefiro criar o diretório da solução, deixa desmarcado então, é só clicar em criar. Eu não vou criar porque eu vou usar esse arquivinho introdução, que eu já criei anteriormente. Aqui temos a nossa classe program, que é a classe principal, né? E aqui você tem uma estrutura básica do arquivo, né? O use system seria lá no Java o referente ao import, né? Eu estou usando a biblioteca system, né? Que contém uma série de recursos que são necessários para o desenvolvimento básico, né? Para você trabalhar com o básico na sua aplicação. O namespace introdução aqui, que é o nome da nossa solução, né? Identifica a nossa aplicação. E aqui você tem a classe principal, main class, né? Para quem está usando o Visual Studio, é a classe program, né?
Mas aqui você vê que é a mesma coisa, só mudou aqui o nome, porque o arquivo que ele gera automaticamente é o program CS para a classe principal. Tá? Mais à frente a gente vai trabalhar com vários arquivos, várias classes. Aqui então você tem o método principal nessa classe program, né? Que é o método que vai executar toda a ação da sua aplicação, digamos assim, né? Pelo menos a parte mais básica, né? Essencial, que é aqui o public static void main e string args. É um método similar, muito semelhante ao usado lá no Java, né? E aí ele recebe aqui como parâmetro uma array de strings. Mas enfim, vamos lá. Quem está usando o Visual Studio aí, coloca essa linha aqui, ó, no final, console.readKey, né? Para você poder travar a janela do console assim que ele for executado. Senão ele vai executar a aplicação e fecha o console automaticamente. No Linux isso não é necessário, então eu vou tirar aqui e vou colocar aqui um write-line para já ir debugando, digamos assim, nossa aplicação. Para a gente poder ver o que está acontecendo, o que a gente está fazendo. Então a gente vai trabalhar nessa aula aqui, nessa videoaula, né, com os tipos de dados por valor, né, que seriam aqueles tipos primitivos, né, seria o int, o long, o short, tá? Então a gente vai trabalhar com isso nessa aula, ok? E aí nas outras aulas vamos trabalhar com os tipos por referência, que seria no caso classes, interface, objetos, delegates e tudo mais. Então vamos aqui. O tipo mais básico que eu acho é o tipo int, né? Então nós vamos aqui trabalhar com o int. Né? Teríamos o short também, mas eu vou me ir até o int. Int 2, por exemplo. Se eu vim cá e colocar aqui o nosso int i aqui, no caso, it, né? No caso, eu vou aqui executar a aplicação. Perceba que já exibiu o tipo dado por valor, que é a nossa string, e o número 2, que está aqui, né? Agora, se eu quisesse armazenar um CPF, por exemplo, né? Tem aqui o número 2, né? Então, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. O CPF tem 11 dígitos. Perceba que ele ficou avermelhado, olha só. Aí fala assim, ó. Error. Cannot implicit convert type long to int. O que quer dizer isso? Né? Ele diz que não pode converter implicitamente o tipo long, né, para int. Ok? Então ele não pode converter esse long, que é um número grande, para um int, que é um valor de 32 bits. Mas vocês percebam que quando eu fui criar esse int aqui, ó, ele aparece aqui, ó, tem um int pequenininho que eu usei, né, com 32 bits, tem int 16, 32, 64, tá vendo? Então vamos usar esse 64 aqui, né? Vamos ver se vai dar certo o que a gente está tentando fazer. Olha, exibiu. Ok. Só que se você observar esse int 64, observa que ele aqui, ó, traz aqui, todos os três traz aqui, ó, public select struct, ou seja, uma struct, isso daqui. Aí você me pergunta, qual seria então o tipo de dado primitivo, né, que seria, digamos assim, equivalente a essa struct? No caso do 64 aqui seria o long, né, que seria um número longo, um inteiro maior, né. Vamos lá, então, ó, perceba que deu certinho, ok? Então a gente tem aqui o long, vou colocar nosso int aqui mesmo, né, normal, vou diminuir um pouco esse número aqui, colocar só 22, tá bom? E vamos deixar aqui o long aqui também. Vou deixar o long aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Beleza, tá aqui nosso long. Vamos só fazer uma brincadeira aqui, né? Vou colocar uma quebra de linha para exibindo linha a linha nossos códigos aqui, tá? Então vamos lá. Perceba que já exibiu ali nosso valor. Ok. A gente também pode trabalhar com ponto flutuante. Para isso, basicamente, o básico é utilizar-se um double, né? No caso aqui, 6.7, por exemplo, né? Perceba que é ponto, não vírgula, tá, gente? Então vamos lá, aqui, vou botar mais uma quebrinha de linha aqui, vamos usar nosso DB aqui e vamos ver se vai executar esse código corretamente. Esse lá 6,7. Aqui ele converteu para vírgula devido ao long type do meu Linux, que é PTBR, né? Então ele converte. No Brasil, o separador de casa decimal é a vírgula. Tá? Então vamos lá. Só que eu tenho um tipo mais simples do que o double, que é o float. Né? Ele é mais simples do que o double. Mas perceba se eu coloquei tipo 3.4, né? Olha só, ele vai me dar um erro aqui, né? Deixa eu só acrescentar nossa linhazinha aqui, pra gente tratar aquele erro lá. Acrescentar aqui. Chegar aqui. Só para ficar na ordem aqui dos, digamos, do menor para o maior.
Tá? Perceba que ele tem um erro. Ele fala também que não pode converter implicitamente o tipo double para o tipo float. Isso porque todo ponto flutuante no C# aqui ele é tratado como double, né? Então como é que eu vou fazer para passar esse bicho para um float? Você faz o seguinte, você define que você quer especificamente um float, atribui a letra F aqui atrás do número aqui, ó, ele vai tratar isso aqui como um float e vai parar de dar o erro. Vamos exibir aqui, ver se vai funcionar direitinho. Olha lá, 3,4 e 6,7, ok? Tem um terceiro tipo aqui que eu não ia comentar, mas eu vou só dar um exemplo aqui, né? É o decimal, né? Tipo 450,99. Esse tipo decimal ele é usado para cálculos financeiros, tá? A diferença desses três com ponto flutuante, basicamente, além, claro, da quantidade de memória, né? Seria a precisão de casas decimais, tá? Aqui perceba que também deu um erro. Olha só, cannot implicit convert type, né? Ou seja, ele deu o erro de conversão de novo, né? Aí você fala, então o decimal eu vou acrescentar um D aqui, né? Errado, o D não vai te resolver. A definição aqui que você tem que usar o tipo, o caractere para definir que tipo decimal é o M, tá? Então você coloca um M ali, você vai definir que é tipo decimal que você está querendo. E a gente vai aqui agora executar isso, ver se vai exibir uns 450 lá, ok? Tá ele aqui, bonitinho. Ok? E ainda nos tipos primitivos, né? A gente tem o char para trabalhar com caracteres, né? Aqui você perceba que eu defini o tipo char com a letra C, né? Que é o nome da minha variável. E aqui eu tenho, entre aspas, simples, tá, pessoal? A minha letra. Ele armazena apenas um caractere. Se eu colocar mais um caractere aqui, perceba que vai dar um erro, ó. Tá vendo? Ó? Tem muitos caracteres, né? Então, um caractere literal. Então, eu tenho que colocar só um caracterezinho aqui e vamos exibir esse caractere e ver se ele vai ficar de boa, né? Se ele vai dar certinho para nossa aplicação. Olha só, coloquei a letra C ali, a nossa variável, né? Olha lá, exibiu o caractere A, ok? E também podemos trabalhar com o tipo string, né? str igual, sei lá, vamos colocar aqui Juvenal, um nome qualquer de exemplo, só uma string, né? Vou colocar aqui, ó, introdução ao C#, né? E a gente vai exibir essa string aqui também. Vamos lá, vou botar aqui uma quebra de linha também para a gente poder visualizar assim como os outros. Vou colocar nossa str aqui, tá? Então vamos ver aqui, ó. Olha lá. A gente tem todos os nossos números ali e introdução ao C#, né? Então, pessoal, por hoje é só. Isso aqui foi nossa pequeníssima introdução aos tipos básicos aqui da linguagem C#, né? Acho que ficou bem tranquilo, né? Bem simples, bem claro para todo mundo entender. Próximas aulas estaremos trabalhando aí com classes, né? Casting, conversões, né? Pegar caracteres do usuário para inserir na tela, entre outras coisas. E no final dessa série de videoaulas que a gente está fazendo, a gente vai trabalhar com uma aplicação mais robusta um pouco. Não uma aplicação simples, mas que faça acesso ao banco de dados e tudo mais, que dê uma boa base para criar aplicações maiores. Ok, pessoal? Hoje é só. Até mais.